era 4 de novembro de 1988 e eu estudava de manhã. Uma sexta-feira. Uma sexta-feira, eu estudava de manhã. E esse dia nunca tinha acontecido. Porque a minha mãe sempre me chamava para ir para a escola. Não existia faltar. Eu não acordei e faltei. Quem dera pudesse na época. Eu ia adorar. Mas não existia isso. E nesse dia eu acordei, devia ser, sei lá, 8h30 da manhã, 8 da manhã, e eu entrava às 7h30. Então eu acordei assustado, coloquei o uniforme correndo e fui para a cozinha. Minha mãe estava na mesa da cozinha com o meu irmão biológico sentado, o meu padrasto e o bebê, que era um irmãozinho de 6 meses que eu tinha. Aí ela falou, onde é que você vai? Eu falei, pra escola. Ela falou, querido, já perdeu a aula, perdeu o horário, tu vai ficar em casa, tu vai me ajudar. Eu falei, tá bom, fiquei até feliz nesse dia. Aí tirei o uniforme, enfim, e fiquei literalmente ajudando ela mesma, assim. Ela tava, eu lembro que eu fiquei passando, como eu era pequeno, tinha lugares móveis embaixo que as pessoas não alcançavam. E então eu, pequeno, magrinho, alcançava e fiquei ensinando a casa pra ela. Chegou um certo momento, meu irmão de 18 anos na época, a minha mãe me falou, vai na venda, que lá chamava venda, mercearia chamava venda. Vai na venda e compra farinha de rosca. Eu falei, tá bom. Aí o meu irmão, que tava com um bebê de 6 meses no colo, falou, não, eu não aguento mais ficar com ele no colo. Deixa que eu vou e tu fica com o neném. E eu tinha tenho uma irmãzinha que na época tinha 3 anos, biológica também, que tava lá. Então ele pegou essa menina, foram os dois pra venda, eu peguei o bebê, fui pro quarto, fazer ele dormir, e a minha mãe ficou ali nos afazeres. No que a Cecília falou, a gente tinha em casa, eu acho que muita gente daquela época tinha, que era um quadro que as pessoas fotografavam, que era assim... As carinhas. As carinhas, e eram repetidas no mesmo quadro. Então tinha uma foto sozinho, o outro sozinho, o outro sozinho. E embaixo tinham os irmãos juntos. Isso. E nós tínhamos esse quadro, e eu deitei na cama, o meu irmãozinho dormiu. Eu coloquei esse quadro no meu pé e levantei. Sabe quando tu deita e bota o pé aqui? Os 2 pés aqui, e botei o quadro ali. E fiquei olhando pro quadro. Observando. Eu falei, não tinha celular pra ficar passando tempo nessa E época. fiquei olhando pro quadro. Talvez no que a Cecília acabou de falar, né? Eu procurando o meu irmão de alma que não tava ali. E eu fiquei olhando, e a minha mãe, nesse meio tempo, começou a gritar, pedir socorro. Então eu escutei, eu lembro até hoje. Me solta, ela gritava muito. Me solta, socorro. E me solta, né, porque era um choque elétrico. Ela estava levando um choque elétrico dentro de um banheiro que nós tínhamos. E esse banheiro tinha uma máquina de lavar roupa daquelas antigas de madeira, aquelas que faziam e jogava água para fora. Então molhou o chão. E um fio da máquina soltou e pegou nesse chão. Então eletricutou todo o banheiro. E o me solta porque ela correu no banheiro, porque ela arrancou a torneira, derrubou um objeto do outro lado. Então isso mostra que ela... Sim. Ela correu tentou ali. se desvencilhar, mas estava com Mas era um choque água, né? elétrico. Exato. E eu lembro que eu tive uma madorma, que eu não consegui sair daquele... Como se eu tivesse hipnotizado ali. Porque eu lembro disso, eu tinha 10 anos. Então, eu fiquei olhando para aquela foto, ouvindo. Sabe quando tu tá dormindo e tu não sabe se tu tá dormindo ou tá acordado? E eu fiquei ali. E não era dormindo, porque eu tinha acabado... Era de manhã. Isso, você tinha acabado de acordar. Você tinha dormi dormido até muito. demais. Então, e eu tava com o pé aqui, com o quadro, olhando e ouvindo. O que aconteceu? Quando eu consegui sair daquele transe, eu joguei o quadro com os pés e corri. Quando eu corri, que abri a porta do banheiro, a porta já bateu no corpo dela. E ela estava no chão. Eu botei a cabeça para dentro e vi que ela estava no chão. Eu quase entrei. Se eu tivesse entrado, eu teria morrido junto. Só que se eu tivesse ido antes, ela talvez tivesse me puxado, sem querer. Ou você teria tentado puxar Por quê? ela. Porque quando ela estava, nos primeiros gritos que ela estava correndo no banheiro, eu acredito que se eu abrisse a porta, ela pudesse vir até mim para tentar fugir e eu teria sido eletrocutado junto. Então, alguma coisa me segurou lá para eu não ir naquele momento. E quando eu fui, ela já estava no chão, então não tinha. E alguma coisa como. te segurou para que você não tocasse nela enquanto ela ainda O estava meu ali. intuito, com 10 anos de idade, foi sair correndo, pedir ajuda. Só que quando eu saí correndo, já tinha uma vizinha vindo, que ela ouviu. Claro. E aí a vizinha continuou e eu fui para a venda encontrar meu irmão biológico, a minha irmãzinha biológica, que estavam no meio do caminho. Então eu fiquei com ela e ele saiu correndo. Então isso aconteceu nesse momento, que foi o que a Cecília falou, que talvez eu estivesse procurando o Fábio ali. Isso. E assim, como eu falei, né, o Fábio, ele é
não tinha como eu não amar os filhos dele como eu amo. Aham. Né? Tipo, não tinha como o Bento e o Benoit. Ele até fala, o que seria de ti sem o Bento e o Benoit? Eu não sei nem explicar, porque eu não consigo imaginar a vida sem eles. Vida mais morna. E Não é que assim, ia ser Eles têm quantos anos? 8 e 10. Tá. O Benoit acabou de fazer 8, o Bento vai fazer 11 agora em agosto, dia 9 de agosto. Então, a minha vida sem eles, não sei nem o que seria. Tipo, eles são uns... Eu falo que a vida foi muito justa comigo. Porque eu perdi muita coisa, né? Sim. Quando eu era criança, principalmente, eu perdi o chão, né? Sendo uma criança que muitas vezes me questionei. Primeiro que eu me questionei, por que comigo e não com os outros? Uhum. Né? Por que os outros tinham e eu não tinha? Uhum. Depois, e se eu tivesse levantado e desligado aquele relógio? Então, eu fui uma criança que sozinho tive que lidar com essa culpa que era inevitável na que cabeça daquela a terapia criança. só veio depois dos 30, tá? Sim. Só pra deixar, que o Leandro que forçou. A terapia veio com quase 40. Aí, ó. Porque, primeiro que não tinha condições, depois não tinha tempo e tinha uma ignorância Claro, minha, é né, comum. em relação à terapia. É muito comum. Não achava que era uma coisa algo pra maluco, tão né? necessário, né? Então, assim, eu tive que lidar com essa culpa dessa criança que não tinha culpa. Hoje eu já falei pra ela, tu não tem culpa de nada do que aconteceu, Uhum. né? Porque não tem mesmo, Não assim. tem, imagina. E quando eu conto isso, né, dessa forma, foi tudo muito cronometrado, assim. Por que aquele dia eu não fui pra escola? Por que aquele dia o meu irmão foi na venda e não ficou em casa? E eu fui. Por que eu fui deitar aí com meu irmãozinho e não levantei no primeiro grito? O que aconteceu? Uhum. E eu vejo que não tinha como ser diferente. Era pra ser assim. Era. Não tinha como ser diferente. Então, isso me trouxe um conforto. Do tipo, não tinha o que fazer. Era pra ser. E eu também acredito muito que eu nasci nessa família, por algum motivo. Por aquela mulher que foi minha mãe, alguma coisa. E depois eu fui devolvido pra minha família. Sabe? Tipo, Sim. quando tu sabe que tu pertence àquela família, que eu pertenço à minha família. Aham. Minha mãe, meu pai, o Fábio, minhas duas irmãs, Daiane e Priscila, meus sobrinhos, Bento e Benoit, minhas sobrinhas, Caroline e Ana Júlia, meu sobrinho Brian. Eu pertenço àquela família. Aham. É a sua família. É a minha família. Uhum. Só que eu nasci em outra. E durante 10 anos eu fiz parte daquela outra por algum motivo. É. E eu fui devolvido para essa. Então, eu acho a minha história uma história exatamente de ensino, assim. Eu acho que eu aprendi muito com ela e eu quero ensinar com ela. De alguma forma. Quando eu escrevi o livro, eu acho que o intuito foi esse. Se eu tocasse uma pessoa, eu estaria feliz.